Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é um motivo de grande alegria e honra estar aqui mais uma vez com os irmãos, celebrando o aniversário da igreja. Uma igreja que tem crescido no conhecimento do Senhor, que tem um pastor que vibra com a teologia, que vibra com o conhecimento de Deus, que tem zelo pelas coisas de Deus e que leva esse fervor e essa paixão para os seus membros. E a gente percebe isso exatamente no amor que ele tem pelo ensino da palavra e de como isso desperta os irmãos para o serviço. Ao ponto de, cada vez que eu retorno aqui, eu vejo a igreja não só mais bela e maior, tanto em número, mas também a igreja mais embelezada no seu templo, nos adornos. E tudo isso é fruto da graça de Deus na vida dos irmãos que têm trabalhado em prol do reino. Eu muito me alegro com isso. Espero voltar aqui com a igreja já climatizada, né? Amém? Amém. Muito bem, eu também tive a grata surpresa de ver o meu amigo Wagner, já esteve conosco lá na igreja de Sião, um servo de Deus, um homem que a gente tem um grande carinho também, que Deus continue abençoando a vida do Wagner, na sua carreira, como professor, na sua missão também como evangelista, como servo do Senhor. Ontem nós vimos exatamente que a igreja que é apaixonada pelo reino, ela primeiramente tem que saber o que é o reino. E vimos que o reino não é nem comida nem bebida, mas antes é justiça, paz e alegria no Espírito. Vimos também que esse reino consiste no ministério do Senhor Jesus Cristo, que se apropriou do reino por meio da sua ressurreição. E assim se fez rei e senhor de todos nós. Nós temos um Senhor a quem prestamos contas. Nós não estamos alheios, nós não somos autônomos, nós não somos donos da nossa própria vida. Nós respondemos a um Senhor, mas Ele não é carrasco, Ele não arranca o nosso couro fora, Ele não é mau. Quando Ele nos disciplina, Ele quer o nosso bem, a nossa santidade. E Ele demonstra esse amor para conosco, manifestando o seu Espírito Santo, que nos consola, que nos dirige, que nos guia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, e às vezes por não saber orar, a gente esquece de que o Espírito Santo está ali intercedendo. Chore diante do Senhor, se derrame diante do Senhor, coloque o seu pranto diante do Senhor, confesse. Muitas das tormentas que temos é porque guardamos para nós mesmos, mas quando nós confessamos a Deus, Ele pode trazer cura espiritual para a nossa alma. Vimos que essa igreja, que sabe o que é o reino, e que se apaixona pelo reino, ela é uma igreja, em primeiro lugar, zelosa. Uma igreja que tem zelo, que tem cuidado pelas coisas do Senhor. Mas vimos que essa igreja, além de zelosa, ela é fervorosa. Ela tem paixão, ela tem vida. Ela não está morta, ela não está morna. Ela é uma igreja que está incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é um fogo que consome, não é um fogo de juízo. É um fogo que purifica, é um fogo que acende a chama do amor, é um fogo que reacende aquela chama quando ela está querendo apagar. E essa paixão, no sentido de fervor, pode ser alimentada por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. E isso é que levará essa paixão alimentada e esse zelo com conhecimento, é que levará a igreja, vimos em terceiro lugar ontem, a servir. E vimos aqui um testemunho do serviço que a igreja Gileade tem prestado para o Senhor, de membros consagrados, de membros empenhados em fazer o serviço do Senhor com zelo, com amor, com fervor. Hoje à noite nós vamos ver
O que impede essa igreja de ter paixão? E como reconquistar essa paixão? Abra comigo para Romanos, capítulo 12, texto-chave da conferência de aniversário da Igreja Gileade. Romanos 12. Eu posso dizer que sou apaixonado pela carta aos Romanos. É uma carta muito bonita, uma carta difícil, não é uma carta tão fácil não, mas é uma carta que nos leva a ver como o amor de Deus e o plano de salvação é estabelecido. E quando chegamos no capítulo 12, nós temos a partir dele a aplicação prática do sacrifício de Cristo em prol das nossas vidas, na vida diária da igreja. E temos muitas exortações. Temos aquela forma primária do nosso relacionamento com Deus. Que relacionamento é esse? É um relacionamento de sacrifício, de oferta, de oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é isso que é o culto, um culto que exerce a inteligência para cultuar. Não é um culto desprovido de conhecimento, não é um culto meramente movido por emoções desencontradas de uma mente que sabe o que está fazendo, não. A emoção apropriada é expressa por meio da ciência e da sabedoria que temos a respeito daquele a quem adoramos. Deus eterno que é adorado, Ele certamente é o objeto do nosso culto, e é a Ele a quem entregamos nossa vida. É a Ele a quem entregamos o nosso corpo. E isso faz com que a nossa mente seja renovada, transformada. E uma mente transformada é que poderá ter paixão. Então, às vezes a gente diz, fulano, acorda. E talvez aquela pessoa não conhece ainda a renovação da mente que é efetuada por meio do Espírito Santo na nossa vida. E às vezes, o que muitos estão precisando é de conversão mesmo. É de entender que o Evangelho exige uma mudança. É de saber que o Evangelho é vivido numa dimensão espiritual e não numa dimensão carnal. O Evangelho usa as armas do Espírito e não as armas da carne. E é quando a gente tem essa ciência que a mente é transformada, é que a gente pode se apaixonar pelo reino, é que a gente pode priorizar o reino, é que a gente pode amar o reino de Deus. E isso feito, vai então passar a moldar a forma como nos relacionamos conosco mesmo. E aí o verso 3 do capítulo 12, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. E talvez alguns de nós pensamos, eu vou ser o cara na igreja, eu vou fazer a diferença com o meu braço, com o meu trabalho, com a minha inteligência. O apóstolo Paulo está dizendo, não é assim que a gente faz. Nós estamos a serviço da igreja, sabendo que nós não somos o centro da atenção. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A cabeça, o centro, o comando é Cristo. E cada um vai exercer o seu dom com moderação, sabendo que aquele serviço contribui para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Somente alguém transformado em sua mente e alguém que entregou sua vida a Jesus, que foi resgatado pelo sangue de Cristo, é que pode ter esse espírito humilde. Eu pergunto a você, é fácil ser humilde? É fácil saber qual é o nosso lugar e o nosso papel, que não é o papel de protagonista no reino? Não é fácil.
Isso não quer dizer, porque muita gente entende mal isso aqui. Isso não quer dizer que nós não podemos desempenhar bem aquilo que nos foi colocado para fazer. Olha o que é que o texto diz. Verso 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, se você tem um dom, você recebeu esse dom conforme a graça. Não foi por merecimento. Foi porque Deus se compadeceu de você e quis que você tivesse um dom. Olha o que é que Paulo continua dizendo aos irmãos. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, o serviço, dediquemo-nos ao ministério. Então, eu vou me dedicar, porque Deus me deu essa graça. Foi ministério. Então, às vezes alguém diz, não, é para Cristo que eu estou fazendo isso aqui. Aí faz de qualquer jeito. Estou fazendo para Cristo, mas vem uma vez ou outra. Cristo é que é o centro. Eu não preciso aparecer. Aí a pessoa nem aparece na igreja. Né? Não é assim. Se ministério, vamos nos dedicar ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então está aqui o que o pastor falou, olha. A gente gosta, nós somos entusiastas do ensino. Mas não é por ser um entusiasta que a gente vai entregar o ensino de qualquer jeito. Sem reflexão, sem estudo apropriado, sem sentar para entender o que o texto está dizendo. Tem que ter o quê? Para ensinar? Dedicação. E muita gente acha, não, eu vou lá porque eu vou ter uma oportunidade. Eu vou lá porque eu posso então expressar o dom que Deus me deu. Mas se a pessoa não se dedica, ela está glorificando a Deus no dom que ele recebeu? Não está. Continua. O que exorta, faça com o quê? Com dedicação. Viu aí uma ênfase de Paulo? Qual é a palavra que está sendo enfatizada? Dedicação. Dedicação. Eu vou me dedicar, eu vou me esmerar. Eu vou trabalhar profundamente naquele dom que Deus me deu. Vamos expressar isso numa ilustração musical. Então imagina que um dia você deseje ser um grande músico que vai se apresentar num teatro, talvez no melhor teatro de São Paulo, e vai se apresentar com uma grande orquestra que vai lhe acompanhar, um violinista ou um pianista. E aí você confia no seu talento e não treina as músicas que você vai tocar naquele dia. Você confia que sabe tocar. E aí não treina, não se esmera. Chega o dia do espetáculo, o que é que vai acontecer? Vai ficar mal feito. As pessoas vão estranhar. Não vai ter sintonia com a banda, com a orquestra. Não houve um ensaio. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, vamos fazer com o nosso melhor e dar o nosso melhor para Deus. Então, eu não quero a glória para mim, mas eu não vou fazer de qualquer jeito, não. Vou fazer bem feito. E vou fazer bem feito porque é para Deus. O que contribui? Com generosidade. Vou ser generoso. Vou dar uma oferta gorda. Vou contribuir com amor, com paixão. E tem gente que tem esse dom. E tem gente que tem disposição, um coração liberal para doar e ofertar, não somente dinheiro, mas serviço ao Senhor. E alguns perguntam, mas pastor Franco Júnior, eu não acho que eu não tenho dom nenhum. Eu acho que o Espírito Santo não concedeu dom nenhum para mim, não. Então, enquanto você não descobre qual é o seu dom, eu acho que cabe muito bem o ditado. Se eu não sei o que fazer, eu vou fazer o que é do meu dever. Se eu não sei que dom Deus me deu,
eu vou usar as oportunidades que Ele me dá para servi-lo com fidelidade e com amor. Então, irmão, pode ficar na portaria? Fico, pastor. Aqui. Boa noite, bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vou fazer porque é do meu dever. E faço com alegria. Mas lembra o texto de 2 Coríntios? Não por obrigação, mas como que para Deus. E isso só pode ser feito por meio do Espírito. Não é uma obra humana. Não é o pastor Franco Júnior abrindo a mente da gente para dizer, bora, serve, pegando pelo colarinho e puxando, vamos, tu tem que servir. Ele pode até fazer isso, que eu sei que ele não faz. Mas vai adiantar? Se o Espírito Santo não agir? Tem que ter ação de quem? Do Espírito Santo. O dom é o Espírito que dá, mas ele tem que ser usado não para a nossa glória, mas quando usado com dedicação. O que preside com zelo, e quem exerce misericórdia com alegria. Rapaz, só me pede a mim para ajudar. Toda hora o pessoal ligando para eu ajudar. Isso é servir com alegria? Não. Mas o serviço com alegria é, irmão, estamos precisando de você aqui. Pastor, eu estou aqui no trabalho, mas daqui a pouquinho eu estou chegando. Pastor, eu não posso ir agora, mas quando eu puder eu dou um pulinho aí. Então, isso é o quê? É graça de Deus ministrando um dom na vida de pessoas que têm esse dom da misericórdia, de socorrer os necessitados, de ser, então, um socorro. Os barcos antigos tinham que ter uma braça de um lado ao outro, apertando, para que ele não abrisse, para que a embarcação não cedesse e afundasse. E aquela braça, aquele cinto que unia um lado ao outro do barco, era chamado de socorro. E o dom de socorro é exatamente esse dom. Eu vou socorrer para que o barco do meu irmão não afunde, não se quebre, não se abra. Eu vou tentar estar próximo para que ele continue íntegro. E isso vai me levar à forma já de lidando bem com Deus, lidando bem comigo. Agora eu vou lidar bem com quem? Com o próximo. Se nós não primeiramente soubermos a quem servimos, e como ele fala conosco, e como devemos agir em relação a ele, nós nunca vamos poder ajudar o próximo. Nós não saberemos a forma adequada de ajudar o próximo. Nós ficaremos restritos a um serviço meramente de trocas, a um serviço meramente de barganhas. Mas com Deus não se barganha, com os irmãos não se barganha. A forma como eu expresso o meu dom ao meu irmão, verso 9, é com amor. Um amor não fingido. Eu vou odiar o mal e vou me apegar ao bem. Paulo começa a trazer exortações como se fossem pequenos tiros para acertar o alvo do coração dos irmãos. Como que dizendo, olha, vocês querem saber o que é que vocês têm que fazer mesmo? Ama o seu irmão. Deixa o ódio de lado. Se apega ao bem. Quem precisa de honra, honre. A meritocracia no reino existe. Deem sempre preferência a quem? Aos outros. Não se elogiem, não procurem os melhores assentos, não procurem estar em evidência para que os outros vejam o que você faz. Não, eu vou estar em evidência para que Cristo seja glorificado. E então chegamos no nosso versículo, o versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E aí, uma igreja que não está apaixonada pelo reino, essa igreja tende a perder
a esperança. Eu trabalho dentro agora da área da saúde mental. E o que eu tenho visto é que muitas pessoas não estão atentando para a esperança. E, aliás, a esperança de muitos é uma esperança vã. Esperam passar no concurso. Então, tem muitos pacientes que chegam até mim porque querem passar num concurso. E depositam suas esperanças num psicoestimulante, numa medicação que vai abrir sua mente para que ela possa estudar melhor. Se ela não se dedicar aos estudos, se ela não tiver um método correto de estudo, o remédio vai fazer alguém passar no concurso? De forma alguma. Então, para passar no concurso, além de tomar Ritalina, Venvance, essas medicações, se tiver indicação, não é verdade? Porque não é todo mundo que pode tomar esses remédios. É necessário também dedicação. O que é que acontece? Essas pessoas não estão com a motivação correta. Elas almejam o cargo elevado. Elas veem um caminho, um atalho fácil para chegar naquele cargo elevado. Ah, tem um remédio que todo mundo está tomando. Eu vou tomar também, porque eu quero passar no concurso. Aí toma o remédio e não passa. O que é que acontece? Fica mais ainda desesperançado, sem esperança. E isso pode levar a um passo posterior de desespero. Ah, sabe de uma coisa? Já que eu não passo em concurso nenhum, eu também vou desistir de tudo. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais trabalhar, eu vou ficar em casa. E vou fazer o que tiver que fazer, como quando der, se não der para comer também, eu estou aqui deitado no meu quarto, eu não tenho mais disposição para nada. E aí, além do desespero, aquela pessoa entra no estado agora depressivo. Não quer sair para canto nenhum, não quer fazer nada. E eu não estou dizendo que todo depressivo é fruto de um aspecto espiritual. Porque muita gente está com depressão, é um aspecto físico mesmo. E aí você dá o remédio e a pessoa fica boa, volta ao vigor. Mas eu estou falando daquele que perdeu a perspectiva de fato do que tem que fazer, do que é mais importante, de quem ela deve servir. A esperança do mundo é essa, é um concurso. Muita gente tem esperança no marido, ou numa esposa, né? E aposta todas as suas fichas naquilo. Aí, muitos, por serem instáveis e desejarem que o outro corresponda a todos os critérios que ele estabeleceu, tem que ser bonita, tem que ser rica, tem que gostar de viajar, tem que gostar de picanha, tem que gostar de restaurantes sofisticados, tem que trabalhar para que a gente, com uma renda complementada, um pelo emprego do outro, a gente consiga os nossos objetivos. E o que é que acontece? Casa com aquela pessoa e esquece de combinar esses detalhes. Ou até combina, mas como estão ainda com uma paixão distorcida, que não é essa paixão que a gente está apresentando, depois que a coisa se sedimenta e que descobre que o objetivo do outro não tem nada a ver com o seu, divórcio. Conheci pessoas que casaram para depois de 3 meses já estarem divorciados. Já participei de casamentos em que depois eu tive que ajudá-los no processo de separação, ajudar aconselhando. E já vi pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4, se desanimaram e se desesperançaram. E desistiram. Conheço pacientes que chegam comigo e dizem: eu nunca mais quero olhar para uma mulher, doutor, nunca mais. Nunca mais. Só dá problema. Eu estou pagando pensão, eu já fui preso, já aconteceu isso comigo, elas só querem o meu dinheiro, eu estou fora, me tira dessa parada aí que eu não quero mais não.
Perdeu a esperança. Porque a sua esperança estava onde? Num relacionamento perfeito. E tem relacionamento perfeito? Não tem. A gente tem problemas, a gente tem desafios. Mas se o nosso foco estiver em paixão pelo reino, a gente tolera, a gente suporta, a gente ama, a gente supera e a gente continua firme com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com o nosso cônjuge. E se não deu certo no passado, não é por isso que agora eu vou desistir da minha vida cristã. Eu vou achar, a igreja sempre olha atravessado para aquele que foi divorciado. Não. A igreja sempre vai apontar o dedo para aquele que não tem um relacionamento perfeito. Quem é que tem? E aí, por estarmos desesperançados, temos um comportamento o quê? Reativo. Ah, está olhando para mim é por causa disso. Está olhando para mim é porque lembrou do meu pecado. E às vezes a pessoa está olhando para ti e não está pensando nada disso. Mas como você está sem esperança, o seu foco é de reação, é de combater, é de achar que os outros estão contra você. E eu tenho a tendência a ser reativo, sabe, pastor Franco Júnior? Né? Porque eu sei dos meus erros do passado, e eu sei o que eu já fiz, e eu sei de muitos pecados que eu já cometi, e ainda cometo hoje pecados. Mas procurando sempre melhorar e me aperfeiçoar em Cristo. E aí quando alguém, um colega, um amigo, vem e diz algo contrário, qual é a minha tendência? Ih, rapaz, já está querendo colocar o dedo aqui na minha ferida. E aí eu já reajo, porque eu sei qual é a ferida dele. Ah, isso aqui também, está lembrado? E aquele problema, e aquilo que tu fez, tu te esqueceste disso? E aí depois quando eu chego em casa, como é que está o meu coração? Amargurado. Estou com dor na alma. Por quê? Porque eu reagi na carne. E a ideia da esperança é de uma esperança que transcende a mera esperança humana. Porque o que é que o homem espera? Eu acho que pode dar certo. Mas na esperança humana, pode ser que não dê. Mas aquele que tem a esperança divina, ele tem um olhar para o passado e outro para o futuro. O olhar do passado, na obra de redenção, na cruz de Cristo. O olhar para o futuro, a certeza da segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar. Pastor Franco Júnior está em Apocalipse 21, não é isso? Vai voltar. Ele vai ter o casamento com a sua noiva, já foi no 19, né? As bodas do Cordeiro, a noiva de Cristo. Vai ter esse grande dia do encontro triunfal com o Senhor. E todos nós participaremos como igreja, amém? Amém? E se a gente não tiver essa esperança, a gente começa a olhar para esse mundo com pessimismo, com tristeza. Sproul diz que o conceito bíblico de esperança tem a ver com a absoluta certeza de que as promessas de Deus para o futuro se cumprirão. Ele voltará, nós reinaremos com Ele para todo sempre, nós o serviremos para todo sempre, nós o louvaremos para todo sempre, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, adorando o Cordeiro, louvando o Senhor. E é por isso que é de se estranhar quando um crente não gosta de louvar, quando um crente não gosta de cantar, porque é isso que a gente vai fazer na eternidade toda. É cantar, é adorar, é servir. É lógico que a gente não sabe nem 1/1000º do que vai acontecer na glória. Mas nós temos a certeza de que vai ser muito, mas muito mais glorioso do que tudo que a gente já tem aqui de bênçãos espirituais. Vai ser muito maior. E é essa esperança que deve ser alimentada. É essa esperança que deve ser o centro da nossa alegria. É essa esperança, a certeza de que Jesus já tem um lugar garantido para mim na glória, que já me preparou um lugar, que me traz alegria. E eu regozijo nessa esperança. Ela é a base da nossa alegria. A vitória já está garantida por meio dos méritos de Jesus. E por isso a gente pode ter uma esperança concreta, certa. Aí reside nossa alegria, mas
como estamos nesse prisma terreno ainda, a gente tende a focar nas dificuldades, nos problemas, e aí a nossa esperança fica obscurecida. Douglas Moo diz que a nossa salvação, embora assegurada definitivamente para nós na conversão, Cristo morreu de uma vez por todas para pagar o preço pelos pecados. Nós já temos a segurança. João, escrevendo em 1 João capítulo 4, diz: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a salvação, que sois salvos. Então, ela está assegurada para nós na conversão, mas ela sempre tem um elemento de incompletude, que exige um olhar de expectativa, que exige um olhar de que ainda há algo a ser completado, mas eu estou aguardando, eu espero, eu me alegro enquanto eu espero a volta do meu Salvador, a volta do meu Senhor. Lá na nossa igreja, hoje foi dia de batismo. Lá temos um jovem, um jovem que aos 14 anos, esse jovem já disse que quer ser pastor. E ele já prega, e ele já evangeliza os colegas dele, e ele já prega para os jovens da igreja, para os adolescentes da igreja. É uma bênção. E ele disse: é isso que eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador da palavra. E quantos de nós temos esse mesmo desejo, esse mesmo fervor? Não quer dizer que todos vão ser pastores, mas quanta alegria é saber que as coisas espirituais, que pregar o evangelho é algo de muito maior valor do que qualquer coisa desse mundo. O pregador britânico David Martin Lloyd Jones disse: olha, não existe tarefa mais digna do que pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. É essa tarefa que não só o pastor Franco Júnior faz, mas que toda a igreja faz, quando você fala de Jesus para o seu amigo, para o seu familiar, para alguém que está doente, para os seus alunos, para os seus professores. E você só faz isso porque você tem uma esperança de que aquelas pessoas podem ser salvas, de que aquelas pessoas podem adquirir a certeza da salvação em Cristo, e que um dia estarão com o seu Senhor. Mas nós, onde é que está o nosso coração? É no dinheirão que a gente pode ganhar? É no conforto que esse mundo pode dar? É numa profissão bem-sucedida que a gente pode ter? Irmãos, tem um grupo de irmãos da igreja do século XVII, que eu admiro muito, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e eles eram chamados de puritanos. Puritanos. Era uma taxação pejorativa, porque eles procuravam uma vida de santidade. E alguns eram realmente até extremados. Mas os puritanos, pasmem, na sua santidade, foram as pessoas de maior destaque nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eram as pessoas que mais ganhavam dinheiro. Eram as pessoas que mais se dedicavam. E dizia-se: você quer conhecer um puritano? Olhe os detalhes das partes que ninguém vê nos móveis que eles fazem. Porque o puritano, ele é tão dedicado na obra que faz, que ele faz o entalhe até nos lugares onde ninguém vê. Na parte que está por trás do móvel, embaixo do móvel. Ele está dedicado à obra que faz, com zelo, com amor, com diligência. E ele só faz isso porque ele sabe que está fazendo para um Senhor que está vendo tudo o que ele faz. Então o meu discurso, a minha pregação, não é uma pregação anti a prosperidade, contrária ao desejo de crescimento. Nós devemos ser bons profissionais, nós devemos ser bons médicos, nós devemos ser bons advogados, nós devemos ser bons engenheiros, nós devemos ser bons pedreiros, professores, professoras. Não porque eu quero aparecer, não porque eu quero ser o foco, mas não porque eu quero ficar rico. A riqueza é consequência do trabalho. Mas eu vou fazer isso bem porque eu quero louvar a Deus. E tendo oportunidade, eu vou falar de Jesus para as pessoas.
E se a minha esperança está nisso, eu vou me alegrar de falar de Jesus. Eu vou ser um evangelista. Eu vou me entregar à obra. E muita gente perde a paixão, está desanimado, não quer ir aos cultos, não quer assistir, não quer participar, não quer servir, não tem fervor, porque perdeu a esperança. Qual é a base da tua esperança? É uma conta aí no azul, 100 mil na conta, 200 mil na conta. Ah, se eu ganhasse, disse para minha filha outro dia, minha filha, se você me colocar 5 milhões na minha conta, depois que você estiver grande, estiver trabalhando, eu me aposento, eu trabalho para ti, né? É nos 5 milhões que está a minha esperança? Ou foi uma fala apenas que demonstrou um ato falho meu, e que demonstra que eu quero aquela conta gorda? Agora, desejar a conta gorda é uma coisa, mas colocar o coração no dinheiro e trabalhar só pelo vil metal faz amortecer a esperança do crente. Começa a desenvolver teus dons, teus talentos, começa a esperar a vinda de Jesus, começa a orar pela vinda de Jesus. E Paulo diz, ele vai vir para aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você tem esperança que ele virá? Trabalha pensando nisso, e talvez quando você menos pense, aí o dinheiro chega, aí a fama chega, aí a tua conta fica mais gorda, não porque você colocou o seu valor apenas no metal, mas porque você colocou o seu valor no reino, em Cristo. A sua esperança está centrada nele. E se não chegar o dinheirão, você continua alegre do mesmo jeito, você está feliz do mesmo jeito. Você não se entrega à depressão por causa de dívidas. Você trabalha, paga, sua, rala bastante e se alegra porque um dia Cristo virá. E nós moraremos em ruas com um padrão de riqueza até deturpado, no sentido humano. Aquilo que é mais valioso vai servir o quê? De chão para a gente. As ruas serão de ouro. Nós vamos ser tão ricos, não por causa do ouro da rua, não é por causa do topázio, não é por causa do sardônio, não é nada disso. É por causa de Cristo que estará conosco, por toda a eternidade. Ele é a nossa riqueza. A segunda coisa que vemos, e que gera uma frieza na paixão, é a falta de paciência. Quando vem o problema, olha o verso 12, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Tendemos a ser impacientes. Não aguentamos esperar mudanças. Não aguentamos esperar a chegada do resultado. E isso pode nos fazer perder a paixão pelo reino. Se o pastor Franco Júnior quisesse uma igreja cheia logo no primeiro ano do seu ministério, será que ele estaria aqui hoje? Se o pastor Franco Júnior tivesse a sua expectativa apenas no número, será que essa igreja hoje estava tão vibrante com 14 anos? Mas quando a gente coloca e vê e encara a tribulação como um meio para alimentar a nossa paciência, a nossa longanimidade, ter um ânimo longo e não um pavio curto, a gente persiste no trabalho. A gente se alegra com a esperança que temos de Deus operar na igreja. E a gente, no meio da tribulação, cria couro grosso. Vai criando ali uma casca grossa, vai ficando calejado. E não desiste fácil. Por quê? Porque é paciente na tribulação. Veja o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Aprisionado, açoitado, passou por naufrágios, passou por sofrimentos, passou por depressão, passou por ansiedade, chegou a um ponto de ele desistir da própria vida. Mas a cada tribulação, a cada apedrejamento, a cada cidade que ele era escorraçado, ele corria para outra cidade para anunciar o evangelho, porque a sua paixão estava no reino. Porque o seu desejo era de que outras almas experimentassem a mesma alegria que ele tinha em Jesus.
E por isso, ele foi criando longanimidade para suportar as tribulações, as provações. A história da igreja está recheada de exemplos assim. De gente que não desistiu, de gente que não entregou o ministério por conta dos problemas que sofreu, de gente que foi até o fim, com marido, esposa doente, com filhos afastados do evangelho, mas perseverou, não desanimou, com problemas de dívidas no banco, mas não desanimou, perseverou, teve a paciência para esperar o momento certo, e isso então levou essas pessoas a permanecerem no evangelho. Uma esperança que a gente vê, por exemplo, no pastor Russell Shedd, servo de Deus que já morreu, mas que trouxe de Portugal uma editora para abençoar o Brasil. E hoje, na década de 50, ele trouxe essa editora. E hoje, a editora chamada Edições Vida Nova é a editora que mais abençoa pastores, seminaristas, teólogos no Brasil todo. E aquele homem saiu pregando o evangelho no Brasil todo, divulgando os livros, mas acima de tudo divulgando o evangelho. E eu nunca vi orgulho, desejo de crescer, um desejo de ser uma personalidade no meio da teologia brasileira, no pastor Russell Shedd. E quando ele estava morrendo com câncer, alguém perguntando: pastor, o senhor está sofrendo tanto? O pastor Russell Shedd disse: olha, eu sofri pouco demais. Eu só comecei a sofrer agora, depois dos últimos 3 meses que a doença chegou. Mas sabe qual é a minha alegria? É que eu me sinto me desmamando dessa terra. E eu me sinto cada vez mais perto do meu Senhor, do meu Salvador. Um homem que suportou a tribulação com paciência, porque o seu foco estava no reino, porque a sua paixão, o seu fervor estava no reino. Eu assisti ainda, no ano, creio que foi 2015, no Encontro Vida Nova, os devocionais do pastor Russell Shedd. Pude abraçá-lo e pude agradecer a Deus pela vida daquele irmão também, quando ele foi recolhido à glória, foi promovido à glória. Paciência na vida do próprio escritor R.C. Sproul. Aquele homem estava já nos últimos dias de vida dele, de cadeira de roda, sob uso de oxigênio, com doença debilitante, mas ele vinha pregar. Ele pregava sentado, mas ele pregava. Paciência na vida de um homem chamado Frederic Orr, que eu conheci de perto, um pregador lá de Manaus, que muito velho já, mas toda terça ele estava pregando, e vinha gente da cidade toda para ouvi-lo, porque sabia que ele estava cheio da palavra de Deus, cheio do temor de Deus, para entregar aquela porção da Escritura. E eu estava lá toda terça para ouvir o pastor Frederic Orr. Homens que foram muito atribulados. O Frederic Orr perdeu a esposa para a malária, logo no começo do seu ministério. E ao invés de desistir e voltar para a Irlanda, ele implantou um seminário lá na cidade onde a esposa morreu. E depois voltou para Manaus e abençoou presbiterianos, assembleianos, batistas, toda a denominação protestante que você possa imaginar em Manaus. O pastor Frederic Orr, ele abençoou, mas sofreu, perdeu esposa. Conheci pastores que perderam filhos, conheci pastores que perderam filhos para o vírus HIV, mas se mantiveram firmes e pacientes no meio da tribulação. Como é que você tem suportado as tribulações dessa vida? Qual é a tribulação que tem chegado na tua casa? É o desemprego? É a doença? É ter que ajudar alguém que está com demência, que está acamado, que você tem que estar ali perto, e ninguém da família está próximo? Tem gente com depressão porque cuida sozinho do idoso. Tem que virar para um lado, para o outro, tem que alimentar por sonda, tem que dar remédio, tem que estar perto, tem que tomar cuidado para ele não broncoaspirar. E a família é grande, mas os irmãos não querem ajudar. Mas ninguém quer ir lá para dividir o turno com aquela pessoa. O que é que vai acontecer? Vai se sobrecarregar. Mas se você está assim, e é cristão, e é apaixonado pelo reino, faça isso pelo reino.
e por amor àquela pessoa que Deus colocou na tua vida, que está precisando do teu cuidado. Nosso cachorrinho quebrou a pata, né? E aí a gente fez a cirurgia, e estamos cuidando com muito carinho, com muito cuidado. E quando um membro da nossa família adoece, é bem cuidado. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, que cuida, que ajuda, que abençoa. Está precisando de uma cirurgia, junta a família, vamos bancar a cirurgia. Está precisando de alguma coisa, está faltando comida, junta a família e ajuda. E eu sei que a igreja tem feito isso também na vida de muita gente. E ao invés de reclamarmos, nós vamos suportar as tribulações com paciência. Por quê? Porque o nosso coração está no reino e porque sabemos que o Senhor é capaz de nos dar essa paciência. A paciência de Jó, que disse que ainda que ele me mate, ainda assim eu esperarei nele. E em Romanos temos outra passagem que fala dessa esperança unida à paciência. Olha aí Romanos 8:24. Então, se eu tenho esperança, eu suporto com paciência a tribulação. É uma lógica. E Romanos 8:24 nos mostra essa lógica. Porque, verso 23, antes do 24, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, assim como a criação geme, aguardando a redenção, nós, os cristãos, os crentes, temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o estado eterno, a glorificação. E isso implica em esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem é que espera o que está vendo? Né? Se a sua noiva, se a sua namorada já está aí pertinho, você não vai esperar ela vir, você já está desfrutando da presença dela. Agora, quando ela está longe, você beija a foto, você beija o celular, você faz videochamada, você tem esperança de que ela chegue. E quando ela chega, é aquela alegria, é aquela festa, é aquele encontro, é recebida com chocolates, com flores, é recebida com um jantar à luz de velas, é recebida com alegria, com carinho. Por quê? Porque eu tenho a esperança de que ela venha e porque eu a amo. Mas, se eu não vejo essa esperança e espero por ele, eu me preparo para ele. Como é que a igreja se prepara para esperar Jesus? Adornada com o quê? Com vestes de justiça, com atos de justiça. E as nossas justiças, atos de justiça, que são, tem uma simbologia das orações, e sobem até Deus as nossas orações, como ações de graças e que agradam a Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ela está demorando chegar. Ela foi fazer um mestrado e vai passar 6 meses longe. Foi para os Estados Unidos e eu fiquei aqui. E agora? Ou então ele foi fazer o doutorado e ela vai ficar no Brasil e ele vai para a Europa fazer o doutorado. Será que eu aguento? Será que dá tempo? Será que eu suporto? E as tentações lá, e as tentações aqui, e as dificuldades, e as provações. A saudade é muita. Mas se eu amo, eu espero com paciência. Contando os dias no calendário. Opa, mais um dia. Opa, está mais perto. Opa, está chegando. Opa. E aí até que chega a contagem regressiva. Mas com Cristo a gente não sabe que dia ele vai chegar. Ele pode chegar a qualquer momento. E quando ele chegar, nós estaremos muito alegres. Mas para isso a gente tem que estar esperando ele. Quem é que você espera? É a prosperidade financeira? Apenas? É melhores circunstâncias nessa vida? É sair das dificuldades? Não. Quem espera, espera com paciência, aguardando que aquela esperança se concretize. E isso é que nos leva ao último ponto. Como é que eu coaduno uma esperança
com paciência, por meio de uma vida de oração. E aí, Paulo termina em 12:12, dizendo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A oração é a cola que une esperança e paciência, e isto gera perseverança. Então, eu estou apaixonado pelo reino. Por que é que eu não estou tão apaixonado? É porque eu não tenho a minha esperança no foco certo, no objeto certo. Mas se eu tenho a minha esperança na volta de Cristo, eu consigo ter paciência para suportar os problemas da vida. Porque a glória que nos espera nem se compara com essa breve e momentânea provação que aqui nós passamos. É breve e momentânea, meus irmãos. A nossa vida passa como um sopro, é rapidinho. E se a gente começar a olhar para aqui, como lá no Peregrino, começar a olhar para o mercado das vaidades, a gente vai se encantar com as coisas desse mundo e vai deixar de trilhar o caminho. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos indo rumo aonde? A cidade celestial. E se eu começo a me encantar com os mercados das vaidades, da luxúria, dos encantos que essa vida nos traz, a gente deixa de correr o caminho, correr a carreira. E o que é que Paulo fala sempre na caminhada cristã? Fala de uma corrida, de uma carreira, de um caminho a ser perscrutado. E esse caminho, nós não podemos deixar de percorrê-lo. E como é que eu ganho forças para continuar correndo? Orando ao Senhor, perseverando em oração. Está difícil? O dinheiro não está chegando? As contas não estão fechando direito? Vou orar. Senhor, abre as comportas do céu. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão. Senhor, muito obrigado porque eu amanheci vivo. Eu estou com saúde. Eu me levanto. Eu tenho comida na minha casa. Eu tenho os meus filhos comigo. Eu tenho a minha esposa comigo. Eu tenho um trabalho onde eu posso ganhar o meu pão. Eu tenho amigos que me animam quando eu estou desanimado. Eu tenho uma igreja que é uma família que eu adquiri, uma segunda família que eu adquiri, a família espiritual. Então, Senhor, não deixe essa momentânea tribulação me abater. Não deixe essa momentânea tribulação me fazer prostrado. Ó, Senhor, me anima. Eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar feliz porque eu sou salvo. Porque eu tenho o Senhor. Porque eu vou para o céu. Porque um dia eu vou estar contigo. E eu me alegro nessa esperança, Senhor. Me anima para o trabalho. Como é que essa pessoa vai trabalhar? Alegre, contente. Porque ela perseverou na oração. Mas se eu só oro quando eu estou com problema no casamento, e quando o casamento melhorar, o que é que vai acontecer? Vou parar de orar. Se eu só oro quando estou endividado, quando eu pagar a dívida, o que é que vai acontecer? Vou parar de orar. Paulo está dizendo, não é para orar só quando o problema chega, não. É para orar sempre, é para ser perseverante em oração. E quando isso acontece, essa cola une a esperança com a paciência. Ah, eu estou muito paciente, está difícil, Jesus não está voltando. Volta logo, Jesus, que eu não estou aguentando mais. Chega, Senhor Jesus, está difícil, só o sangue. É difícil conviver com gente que é chata, Senhor, me ajuda. E aí a gente começa a murmurar, reclamar. Não, eu vou esperar com paciência. Está difícil? Pois eu vou orar. Senhor, está aqui, ó. Está difícil, eu quero entregar essa oração aqui na tua mão. Senhor, eu não aguento fulano. Senhor, eu não aguento Beltrano. Transforma meu coração, Senhor, para eu perdoar essa pessoa. Me ajuda, Senhor, a tolerar isso. Me ajuda a tirar essa amargura do meu coração. E aí, quando você persevera em oração, você tem paciência e você não cria confusão, divisão na igreja do Senhor. Quero terminar alertando a igreja a manter o foco do seu coração, da sua paixão na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos muitos ícones que a gente admira nesse mundo, mas nunca admire ninguém mais do que o Senhor Jesus.
Se até um ímpio como Augusto Cury reconhece que Jesus foi a maior personalidade que já existiu, a maior inteligência que já existiu, o homem mais feliz que já existiu, nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, por que é que devemos ser menos apaixonados por Jesus do que Augusto Cury? Não devemos. A nossa paixão deve ser maior. E eu creio que o próprio conhecimento de Jesus está levando Augusto Cury a refletir mais sobre isso. E quem sabe Augusto Cury não seja impactado pelo Evangelho e seja transformado. Oremos por isso também. Oremos pela conversão dos homens. Mas, acima de tudo, saibamos que a paixão é reconquistada quando a gente tem as armas do Espírito à nossa disposição. E quando isso ocorrer, nós vamos focar na esperança do reencontro com Cristo. Não vamos desanimar, porque teremos paciência quando formos testados em nossa fé. E a cola que vai unir essa paciência com essa esperança é a oração. Ore todo dia. Está difícil? Ora. Está reclamando? Abandona a reclamação. Ora. Está lamentando? Ora. E o Senhor Jesus vai te dar paciência e vai aumentar a tua esperança. Vamos orar? Senhor...